Vamos a algumas questões, depois eu retorno a Lei 11.107 para falar um pouco de contrato de rateio, contrato-programa, dá certo? E outros detalhes que teu examinador gosta. Mas vamos àquilo que chove nas provas, nessa sequência aqui, né? Opa, o que que eu estou fazendo aqui? Deixa eu... sai, pronto, né? Muito bem. Vamos lá, primeira questão, certo ou errado, né? Estilo CESP, né? Ministério Público Estadual de Santa Catarina. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Até aqui, ok. No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, ele observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho. Perfeitamente, perfeitamente. Ele utilizou, não é, o texto da Lei 11.107 de 2005, né? Perfeito. Está correto. Próxima. Agora sim, aquela duvidazinha que você deve ter ficado quando eu passei pela lei, ela vai sair agora. Quer ver? Com relação aos convênios e consórcios administrativos, julgue os itens subsecutivos, certo ou errado, AGU, né? Embora o consórcio público possa adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, a questão para quem quer ser o quê? Procurador. Não é, né? Quer dizer, é uma questão de nível, né, CESP? Embora o consórcio público possa adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, em ambas as hipóteses, a contratação de pessoal deverá ser regida pela consolidação das leis do trabalho, pois a legislação veda a admissão de pessoal em regime estatutário, o que está errado. Tá certo? Não, mas peraí, professor, peraí. Então vamos voltar lá na lei, no artigo 6º, parágrafo 2º. Nossa, olha como ficou longe, hein? Né? Ah, chegamos aqui, olha só, parágrafo 2º. O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação. Eu coloquei bem destacado aqui em vermelho. A celebração de contratos, contratos administrativos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 54/52, 1º de maio de 1943. Agora, meu amigo, presta atenção, né? Aqui nós estamos na regra geral do nosso querido consórcio público. Mas eu já falei para você que o consórcio público, pessoa jurídica e direito público, é uma autarquia. E qual é a regra geral para as autarquias? É o servidor estatutário. Naquela questãozinha que nós vamos voltar para lá, ele vai falar vedado, o estatutário, né? Tá certo? A nossa segunda questão, muito interessante, essa aqui, ó. Embora o consórcio possa adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, em ambas as hipóteses, a contratação do pessoal deverá ser regida pela CLT, pois a legislação veda a admissão de pessoal. Na verdade, né, ele, né, recomenda, ele fala que seja CLT, mas ele não veda, não é que seja estatutário, ele não proíbe, né? Tá certo? Então, o examinador, diante disso, né, sabendo que quem está prestando procurador conhece doutrina, conhece jurisprudência, considerou errada, né? Por isso que eu trago essas questões, né? Tem uma questão aqui de juiz, que nós vamos ver porque é um nível acima, né? E quando a gente estuda um nível acima, a gente se prepara melhor, né? Muito bem. Questão CESP. Julgue os itens seguintes relativos a consórcios públicos e concessão de serviços públicos. Os consórcios públicos são ajustes. Ajustes são acordos, né, firmados por pessoas federativas, os entes federados, com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, mediante autorização legislativa, com vistas à realização de atividades e metas de interesse comum consorciados, né? Que ele foi bem genérico, mediante autorização legislativa, né? Se fosse pensar como autarquia criada por lei, né? De direito privado autorizada pela lei, mas como ele não está sendo muito rigoroso, não é? Tá ok, tá correto, né? Muito bem, né? O candidato tem que perceber isso, até porque na própria relação da redação da lei, ele fala assim: será instituído mediante a ratificação do protocolo de intenções por meio de lei.
Ele não falou se a ratificação é criação, ele não falou se a ratificação é autorização, tá certo? Então ele deixou, a lei deixou pouca coisa na penumbra, né? E aqui o examinador foi na mesma toada, né? Sem muito rigor, né? Faltou um certo rigor lá e aqui. Muito bem. Outra questão da Fundação Carlos Chagas, né? Tá certo? Tem vários cargos aí de TCE Goiás, né? Considere a seguinte situação hipotética. A União Federal e mais 3 estados federados, Goiás, Minas e Espírito Santo, celebraram um consórcio público para a realização de objetivos de interesse comum. No caso, o consórcio público constitui uma associação pública. Se ele falou que é associação pública, é uma pessoa jurídica de direito público, né? Assim nos termos da Lei 11.107 de 2005. O aludido consórcio público tem personalidade jurídica de direito, só pode ser público, né? Privado, fora. Privado a C fora, né? Privado E fora. Ou é AB ou é AD. Logicamente que aí tem um complemento que eu vou verificar se esse complemento, né, ele reforça a questão alternativa verdadeira ou ele destrói ela, né? Então tá. Se é uma, não é, uma personalidade jurídica, aliás, o aludido consórcio, ele falou em outro momento. Cadê? Tá. Celebra um consórcio público para a realização de objetivos de interesse comum. No caso, o consórcio público constitui uma associação pública aqui, tá vendo? Se ele é uma associação pública, é uma pessoa jurídica de direito público e integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. É a B, não tem nem o que discutir, né? Tá certo? Na E, na D, ele veio com aquela, é público integra apenas a administração indireta da União Federal. Isso aqui foi para pegar o candidato que não estudou bem os consórcios, né? Aí ele ficou, não é possível. Como é que o consórcio vai fazer parte de vários entes federados? É o que está na lei, a Alternativa Brasil, né? Tá certo? Questão bem interessante. Outra interessante também, né? Lidando com essa questão da territorialidade dos entes federados. A União celebrou o protocolo de intenções com o Estado A, olha, quer criar um consórcio. E os municípios X, Y e Z do Estado B, todos em regiões de fronteira, para a constituição de consórcio público na área de segurança pública. Considerando a disciplina legislativa acerca dos consórcios públicos, assinale a correta. Bom, sem ver as alternativas, uma coisa eu sei. Se os municípios X, Y, Z é do estado B, o estado B também tem que estar no consórcio. Tá certo? Ele não mencionou municípios do estado A, né? Mas o estado A não tem nada a ver com X, Y, Z. Eu posso ter um consórcio entre a União e o Estado de São Paulo, e eu posso ter um consórcio entre a União e o Amazonas, e a capital Manaus, né? Tá certo? São Gabriel da Cachoeira, né? Tefé, né? Porque estão no estado do Amazonas e não tem nenhum município do estado de São Paulo. Pode, professor? Claro que pode. Então vamos ver aqui as alternativas possíveis, né? O consórcio público pode adquirir personalidade jurídica de direito público constituindo-se uma associação pública. Pode, não é? Não questionou territorialidade, não é? Então eu já entendo que essa aqui é a nossa, ele quer a correta, né? Tá certo? B. O consórcio público representa uma comunhão de esforços não adquirindo personalidade jurídica, não. Aí não seria consórcio público, né? Seria um convênio, né, entre os entes federados, né? Enfim, né, um contrato, né, de convênio, né? E não um consórcio. Então tá errado. Tem sim personalidade jurídica, ou direito público ou de direito privado. A União não pode constituir consórcio do qual façam parte municípios não integrantes do Estado não conveniado. Peraí, como é que é? A União não pode fazer consórcio do qual façam parte municípios não integrantes de Estado não conveniado, né? Que ele tentou fazer uma brincadeira com a lógica, não é que evidentemente não tem nada a ver, né? Tá certo? Né? Para fazer com os municípios tem que estar o estado no qual eles se encontram, né, no qual consórcio do qual façam municípios não integrantes do Estado não conveniado, não pode, não é? A União não pode constituir consórcio. Olha, deu um nó na cabeça do professor aqui, né? Tá certo? É lógica, professor, raciocínio lógico. A União não pode constituir um consórcio da qual façam parte municípios não integrantes do Estado não conveniado, né? Tá certo? Consorciado.
E a D, o consórcio público adquire personalidade jurídica com a celebração do protocolo de intenções, não, com a ratificação. Então, meu amigo, minha amiga, a alternativa é a Amazonas, né? Oxe, nossa, agora deu uma travada, né? Tá certo? Próximo, vamos para frente. Ficar perdendo tempo, ficar aqui 3 horas, não, tá certo? Tem muita coisa para a gente ver aí adiante.